Aleluias. Graça e paz, queridos. Amém. Coloca a mão no teu coração. Sabe, enquanto o Kleber estava ministrando aqui, o Senhor falava comigo. Nós somos uma geração de sacerdotes. E o Senhor tem falado comigo que nesses dias Ele está restaurando os cabeças. Porque a unção vem pela cabeça, desce pela barba e desce até as vestes de Arão. Se a cabeça está doente, o óleo vai vir doente para a barba e para as vestes. Então Deus quer restaurar os cabeças dos lares, o sacerdócio do lar. E nesses dias Deus está permitindo esse aperto, porque Deus é um Deus geracional. Deus não olha só para o momento. Quem está olhando só para a crise, quem está olhando só para a pandemia, para o momento atual, está pensando muito pequeno. Deus é um Deus geracional, de geração. O que você, meu irmão, minha irmã, faz, vai refletir na vida dos seus filhos. O que você faz hoje vai refletir na sua geração, que virá depois de você. Sabia? Que quando nós entregamos o dízimo e a oferta, nós estamos gerando algo para a vida dos nossos filhos. Talvez você nunca pensou nisso, né? Mas no ato de dizimar e ofertar, nós estamos gerando para a vida dos nossos filhos. Lá em Hebreus fala que Abraão, ele entregou o dízimo para quem? Melquisedeque. Você já tinha ouvido falar de Melquisedeque? Até aquele momento não, ninguém havia falado nele. E nem depois dele. Abraão entregou o dízimo dele para Melquisedeque. Ninguém entrega algo para alguém que está menor para ser abençoado. Abraão, que era o pai da fé, entendeu que Melquisedeque era alguém que tinha capacidade de abençoar ele. E ele entregou algo divino na mão de um sacerdote. E a Bíblia diz que, lá em Hebreus, que aquela atitude de Abraão se estendeu pelas gerações depois dele. Até eu e você somos abençoados com o pai Abraão. Sabia disso? Hoje você muitas vezes enfrenta lutas por causa de pecado que seu pai e seus avós fizeram. Nós chamamos de maldição hereditária. Mas imagina a bênção hereditária. Então, com a mão no seu coração, você vai dizer para Deus: Deus, a partir de hoje eu quero gerar bênção hereditária na vida dos meus filhos e netos. Não quero mais produzir maldições hereditárias. Quero que seja interrompido na minha vida toda maldição gerada pelos meus pais e avós. E a partir de mim, eu quero que bênçãos sejam geradas. Nós vamos aprofundar isso nos próximos dias. Mas hoje, faça essa oração. Pai, interrompe hoje toda maldição hereditária, toda maldição involuntária que nossos pais e avós, parentes que vieram antes de nós, geraram diante de Ti. Nós te pedimos perdão, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa, Senhor. E a partir de nós, começa a gerar bênçãos hereditárias, bênçãos que vão alcançar as gerações que virão depois de nós. No nome de Jesus, ó Pai, que através de nossas vidas, a bênção do Senhor flua e alcance aqueles que virão depois de nós. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. As crianças são liberadas para a escolinha? Isso? Cadê a teacher? Já foram? Então abra comigo 1 Pedro 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aleluias. Glória a Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Você pode assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Pedro, ele escancara uma revelação tremenda. O apóstolo Pedro aqui, queridos, ele traz uma chave libertadora, uma chave destravadora para todo aquele que deseja viver uma vida que Deus tem para você. Pergunta para quem está perto de você: você deseja viver a vida que Deus tem para você? Pergunta aí. Amém? Você está vivendo a vida que Deus tem para você? Você está vivendo? Porque Deus tem uma vida diferente para você. Jesus falou que Ele tem vida e vida em abundância. Jesus tem vida abundante. E não é fazer tudo que a gente quer. A gente pensa que isso é vida abundante. Não é fazer tudo que a gente quer. Porque nem tudo que a gente quer é bênção. Paulo disse: tudo me é lícito, tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Tá entendendo? Tudo eu posso fazer, tudo é lícito, mas nem tudo é conveniente. Se eu desejo viver a vida que Deus tem para mim, se eu desejo viver a vida abundante que Deus planejou para mim. O salmista fala no Salmo 139 que lá no ventre de nossa mãe Deus nos viu e escreveu no seu livro a nosso respeito todos os dias da nossa vida. Deus sabe quantos dias você vai viver. Jesus falou que Deus sabe até quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, queridos. Olha o mistério. Ele nos conhece profundamente. Então o que fazer? Eu preciso conhecer a Deus profundamente. Ele me conhece. Ele sabe meus medos, minhas lutas, minhas batalhas, minhas angústias. Ele sabe. Mas eu preciso conhecer. E à medida que eu vou conhecendo Ele, algo vai mudando aqui dentro. À medida que eu vou conhecendo Deus, coisas vão mudando aqui dentro. Está entendendo? Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? À medida que a gente vai conhecendo a verdade vai libertando a gente. Medos, traumas, rejeições, amarguras, decepções, dores que assolam nossa alma. A verdade vai gerando isso, a palavra de Deus vai gerando isso em nós. Você que é um leitor da Bíblia, você vai atestar comigo isso. Que quantas vezes você se pegou lendo trechos da Bíblia, salmos, capítulos, evangelhos, você disse: meu Deus, como é que eu nunca percebi isso antes? Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. É bom, né? É tremendo isso, né? Você, eu já li isso, mas agora, meu Deus, que revelação, como é que eu não tinha percebido isso? E aquela revelação, aquele novo entendimento, aquilo vai libertando você, vai transformando você. Então se permita e deseje conhecer a Deus. Tem um livro fantástico chamado Caçadores de Deus. Quem já leu? Ninguém? Então eu te aconselho a ler esse livro. Anota aí, Caçadores de Deus. É fantástico, né? Que você possa realmente ser alguém como um caçador que vai atrás da sua presa, né? Só que é um outro tipo de caçador, aqueles que querem Deus, que têm fome de Deus, que anseiam por Deus. Não apenas por profecia. Tem gente que é caçador de profecia, né? Vai ter um profeta lá e o cara é canela de fogo, é forte. Vai lá. Está sempre atrás de uma profecia. Sempre querendo receber uma palavra de Deus. Ei, querido, isso é muito pequeno comparado àquilo que Deus tem para você. Isso é cafezinho perto do que Deus tem para você. Está me entendendo? Isso é apenas uma porção de água quando Deus tem um rio infindável para você. Amém? Então deseje conhecê-lo. Deseje buscá-lo como nunca você buscou.
E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aqui Pedro agora então, ele escancara uma revelação tremenda. Vós, porém, sois a geração eleita. Meu irmão, minha irmã, não é para os seus filhos e não é para os seus netos. É para você que me escuta hoje. É para você que me ouve hoje. Você é essa geração que Deus escolheu. Você é essa geração eleita por Deus para fazer algo na terra, para fazer algo extraordinário, para mudar ambientes. Você, por causa das lutas e problemas que você tem enfrentado, você acha que não é com você. É com você sim. Você é escolhido por Deus. Diga para quem está perto de você, dá uma cutucada aí, se não dá um chute na cadeira aí. Diga, você é escolhido por Deus. Deus te escolheu. Você é geração eleita. Você pensa que está em luta. Aqui nós temos várias faixas etárias, né? Tem adolescente, tem jovem, tem adulto, tem gente que já está na terceira idade, né? São níveis de experiências diferenciados. Para Deus não importa a idade. Deus te escolheu. Você é escolhido por Deus. Você, Pedro disse, é a geração eleita. É o sacerdócio real. O que é o sacerdócio? Quem eram os sacerdotes? Eram aqueles que ministravam a Deus, que representavam o povo diante de Deus e representavam o Deus diante do povo. Hoje, você é sacerdócio real. Ah, bispo, eu nem sei orar direito, eu nem entendo muito de Bíblia. A minha vida é tão turbulenta, tanta luta. Ei, você é sacerdócio real. Deus te deu autoridade para você ministrar lá na tua casa. Sabia que por sua causa o diabo ainda não bagunçou mais lá? Sabia? Porque tem alguém que ora lá. Tem alguém que está orando lá. Muitas vezes no escuro, no quarto, no travesseiro. Ah, se o travesseiro falasse, né? Quanta lágrima você derramou ali. Ah, se o chuveiro falasse, quantas lágrimas debaixo do chuveiro. Você e Deus. Mas eu quero te dizer que Deus viu todas elas. Deus sabe quando você foi debaixo daquela árvore para orar. Naquele cantinho lá do teu pátio para orar, para ninguém ver você chorando. Mas Deus te viu. Deus sabe das tuas batalhas. Deus sabe da tua luta. Você é sacerdócio real. Deus te escolheu para ministrar a tua casa. Então, não deixa de ministrar a tua família diante de Deus. Não deixa. Não deixa. Continua ministrando, continua intercedendo, continua trazendo a presença de Deus para dentro da tua casa. Quando você menos esperar. Deus vai visitar a tua casa e vai fazer algo incrível e extraordinário. Sabia disso? Deus vai fazer. Em Neemias capítulo 1, versículo 9. Neemias 1, 9. Deixa marcado esse Pedro aí. Abre Neemias lá. Neemias capítulo 1, versículo 9. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Mas se voltardes para mim, obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi, para ali fazer habitar o meu nome. Aleluia. Deus disse a Neemias, ele era um copeiro do rei. E ele ouviu falar a respeito do povo de Israel e de Jerusalém. E ele vai e fica triste. E ele vai para o quarto dele orar. Ele começa a orar, interceder diante de Deus já há alguns dias em jejum, intercedendo. E Deus dá essa resposta para ele. Mas, se voltardes para mim, obedeceres meus mandamentos e os cumprirdes, botar em prática, ainda que os vossos exilados estejam lá na extremidade do céu, eu trago eles de volta. Ou seja, ainda que pareça difícil ou impossível de acontecer, eu faço.
quando a gente se volta para Deus, quando nos voltamos para Ele, quando começamos a obedecer os mandamentos dEle, quando começamos a botar em prática tudo aquilo que a gente tem ouvido e aprendido da palavra de Deus, Deus fica no compromisso de fazer o impossível na nossa vida. Amém? Agora, se eu fizer meia boca, se eu obedecer meia boca, se eu praticar só metade do que eu tenho ouvido e aprendido, Deus não tem compromisso. Mas agora, se eu começar a praticar, andar em obediência e me voltar de verdade para Deus, queridos, o impossível vai acontecer. Amém? Pergunta para quem está perto de você, quer o impossível aí? Tá aí o segredo. Se volta para Deus. Às vezes a gente se volta, né, para tanta coisa. Vou me voltar para o trabalho, vou me enfiar no trabalho, esquecer essas coisas. A gente acha que é o suficiente, que vai resolver. Não vai. Tem gente que trabalha tanto para ter dinheiro, que perde a saúde e a família. Depois gasta todo o dinheiro para tentar recuperar a saúde perdida e a alegria perdida. Então cuidado. Cuida com as tuas decisões e escolhas de hoje. Cuida com o que você tem decidido. Cuida com o que você tem, como você tem agido. Faça aquilo que é certo. Faça aquilo que é correto, que Deus espera de você. Que Deus conta com você. Amém? Voltando lá para Pedro. Quem não tem Bíblia, bota na tela aí para nós, querido. 1 Pedro 2:9. Olha o que o apóstolo fala. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você consegue lembrar de onde Deus te tirou? Você consegue lembrar o que Deus já fez na sua vida? Se não fosse Jesus, aonde você estaria hoje? Se não fosse Cristo ter entrado na tua história, onde você estaria hoje? Talvez não estaria nem aqui me ouvindo, não é? Mas Jesus entrou no cenário da tua vida e algo começou a mudar. Talvez já era para ser o capítulo final da tua vida, mas ele mudou e ele fez um novo capítulo. E desde então, novos capítulos têm surgido no cenário da tua vida. Amém? Permita a Ele fazer uma conclusão fantástica da tua história. Sabe uma coisa, eu li nesses dias que bonito não é como a gente começa. O lindo é como a gente termina. Começar bem e bonito é tão fácil muitas vezes. Aquele casamento, já fiz tanto casamento na minha vida, né? Mas também já fiz tanto funeral na minha vida que ele já até perdi a conta. Já vi tanto casamento lindo, perfeito, maravilhoso, em lugar chique, comida chique, tudo chique, que não durou um ano, às vezes não durou nem meses. Mas já vi casamentos simples, que tem durado, que começaram às vezes simples e Deus foi mudando a história, né? E já fiz tanto funeral triste, de acidente, de coisa inesperada, mas também já fiz funeral de gente que completou sua carreira, que guardou a fé, que deixou um legado para os filhos e netos, até bisnetos. Sabe? Que às vezes o começo deles não foi bonito. Talvez até o início de vida foi difícil. Teve deslizes, foram coisas tristes. Mas o final foi fantástico. Tá me entendendo? Não é como a gente começa, é como a gente termina. Não olha para o estado atual da tua história, da tua vida. Olha como você quer terminar lá.
daqui a alguns anos, ou décadas, né? Ou até Jesus voltar antes disso, o que primeiro acontecer, não é? Pensa como você quer terminar. Pensa no capítulo final da tua história. O momento presente não define quem você é. O momento de deserto, de luta, de escassez, de desemprego ou de falência não define quem você é. É processo de Deus para te melhorar, para te aperfeiçoar, para te amadurecer. Tá me entendendo? Faz parte do processo. Deus está dizendo aqui através do apóstolo Pedro: vocês são nação santa, separado para mim. São povo adquirido. Sabe como foi adquirido? Pela cruz. Pela cruz do Calvário, nós somos comprados por um alto preço. O preço mais caro o Senhor pagou. Aleluia. Até a última gota de sangue do seu filho. Jesus, momentos antes da cruz, ele estava lá no Getsemane, orando, chorando e pediu para os seus melhores amigos, eram 3, os mais íntimos, dos 12 eram 3, para orar com ele. E ele ficou um pouco mais distante para orar sozinho. Ele lá falando com o Pai. E a Bíblia diz que ele suou sangue. É o ápice emocional de um ser humano, de estresse, de preocupação, de luta interna, de medo, de que fazer, que não fazer, de tomar decisão, né? Eu rodei uma vez só na escola, foi na 6ª série, que eu decidi gazear e brincar com os amigos, e pescar, jogar bola, andar de bicicleta. Os últimos 3 meses para terminar o período letivo. E aí meu pai não sabia. E entrei em recuperação. E a professora, todo mundo ria de mim. Então tu não vai passar, não tem jeito de passar. E eu pensava, eu preciso quebrar meu braço, preciso fazer alguma coisa para mim ter uma chance, né? De uma desculpa boa. Aí eu subi em cima do banheiro do meu avô e vou me jogar aqui naquele monte de areia ali. Vou quebrar o braço, né? Para ter uma desculpa por eu não ter ido para a escola. A gente fica desesperado tentando recuperar aquele tempo, a gente fica tentando fazer coisas, não é? E foi onde eu tomei uma decisão. Fiz a recuperação, rodei. Fiz o 6º ano de novo. Passei. Nunca mais rodei. Até concluir meus estudos, né? No ano seguinte, no 7º ano, Jesus entrou na minha vida. E mudou minha história. Sabe, queridos? Quando Jesus entra na história da gente, ele muda. Quando Jesus entra no cenário da gente, o cenário passa a ser outro. E às vezes a gente pensa em fazer bobagem. A gente pensa em tantas coisas, como resolver aquilo. Mas o Senhor tem algo maior para você. O Senhor tem algo mais lindo para você. Amém? Diga para quem está perto de você: ei, não te depare no cenário atual. O Senhor tem um final feliz para você. Amém? Aleluia. E aí Pedro diz, o Senhor falando, né? Nós somos povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos chamou para a gente anunciar que Ele nos tirou das trevas para a sua luz. Amém? Que você não precisa viver debaixo de escuridão, de medo, de angústia, mas pode viver uma vida abundante e plena. Amém? Você pode. Porque antes a gente não era povo, mas agora somos povo de Deus. Antes não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Amém? E aí Jesus ali no Getsemane, transpirando gotas de sangue em nosso favor, onde ele tomou uma decisão tão profunda, mas antes da decisão ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Queridos,
Não foi fácil para o Senhor Jesus. Mas ele ali, naquele momento de derramar o seu coração na presença do Senhor, disse: Pai, se possível. Ele ainda estava pensando numa possibilidade de fazer diferente o sacrifício. Ele não estava pensando numa possibilidade, ele estava no seu corpo humano. Mas ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Gente, o ápice do estresse é suar, transpirar sangue. Quantos momentos decisivos você passou na tua vida e fez a escolha errada? Mas quem sabe hoje você pode fazer a escolha certa e ter vitória na tua vida, ter vitória na tua história. Amém? Ele pagou o preço. Nós somos comprados, nós somos adquiridos. O diabo, ele não quer perder você. O diabo não quer te perder. Ele quer que você continue escravo da depressão, do sentimento de abandono, da rejeição, da derrota. Ele quer que você continue escravizado em tudo aquilo que você estava antes. Hoje ele maquia um pouquinho e fantasia de uma forma religiosa. Você se esconde atrás das escrituras para defender esses certos sentimentos, mas continua escravizado. Não está vivendo a vida abundante que ele tem para você. Não está vivendo a vida plena que ele tem para você. Ele tem uma vida plena e abundante para você. Mas é necessário que você reconheça que precisa de restauração. Deus, assim do jeito que está, eu não posso mais continuar. Eu quero que o Senhor me restaure. Eu quero que o Senhor me renove. Eu quero que o Senhor me mude. Muitos ainda estão debaixo do veneno de Adão e Eva. Que veneno é esse? Botar a desculpa no outro. Quando Deus chega para confrontar eles, não era um confronto, era uma conversa, um diálogo, e se tornou um confronto porque Adão havia desobedecido. O que Adão fez? Quis botar a culpa em Deus e na mulher. A mulher que tu me deu. Não foi macho para assumir o seu erro. Não foi. Ele errou. Botou a culpa na mulher. Deus chega para a mulher, ela bota a culpa na serpente. Hoje nós vemos muitos homens não assumindo o seu papel, não exercendo o seu sacerdócio, e Satanás bagunçando e cirandando com a sua casa, destruindo o propósito divino, porque muitas mulheres não têm guardado seu esposo, seu marido. Eva era para guardar ele, ela sabia o que era certo e errado, deixou a serpente seduzir ela e trouxe a sedução para o marido. A mulher sabe, né? Você sabe, mulher, quando você quer, você convence o rapaz. Não convence? Convence. Mulher tem um poder de convencimento incrível, não é? Ah, meu bem. Ah, meu amor. Sei como você chama ele, né? Uma mulher convence. Sabe convencer. Eva não guardou o seu marido. Às vezes, porque o marido se omitiu do sacerdócio, a mulher se levanta e quer agir como cabeça dentro do lar. E onde entra a bagunça. Onde começa a inverter os papéis tudo. Mas Deus nesses dias quer restaurar isso. O Senhor nesses dias quer mudar e trazer de volta as coisas aos seus devidos lugares. Amém? Mas muitos estão debaixo desse veneno mortífero, adâmico, de botar a culpa em outro e não assumir a culpa para si. Ah, eu estou assim por causa do meu marido, estou assim por causa da minha esposa que não me acompanha, que não ora comigo. Ah, eu estou assim porque meus filhos são difíceis demais. Ah, eu estou assim porque meus pais não me dão apoio. Ah, eu estou assim porque os líderes da igreja não me compreendem. Eu estou assim. E nós estamos botando a culpa em alguém. Quando a gente deveria assumir. E dizer: Senhor, eu quero perdoar aqueles que me feriram. Eu quero liberar aqueles que me magoaram e me machucaram. Se tinha entendimento ou não, Senhor, diante de Ti eu quero liberá-los na minha vida. E quero o Teu perdão na minha vida. Pois eu quero fluir naquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero fluir naquilo que o Senhor tem para mim. Tome a decisão e Deus vai te honrar.
Faça a escolha certa diante de Deus. Reconheça que eu preciso de restauração. E Deus vai agir. Deus é educado. Ele não arromba a porta de ninguém. Apocalipse 3:20. Sabe o que diz lá? Eis que estou à porta aí. Bato. Se você abrir, Ele vem com um banquete. Você só tem que abrir. Ele traz toda a provisão para colocar na sua mesa. Ele diz ali: eu cearei com Ele e Ele comigo. Sabe aquilo que você tanto precisa, tanto busca? Aquela cura, aquela restauração, aquele sonho frustrado. Sabe aquilo que você tanto busca? Está no abrir a porta para Jesus. Abra a porta para Ele. Às vezes a gente abre a porta para tanta coisa que não presta na vida da gente. Abre a porta para tantas pessoas que não são capazes ou habilitadas por Deus para te aconselhar. E você abre o seu coração para quem não deve. Você compartilha com quem não deve. Você se entrega emocionalmente para quem não deve. Te abra para Deus. Te permita Deus entrar. Né? Abrir a porta quer dizer intimidade. Você deixa qualquer um entrar na sua casa? Não, né? É quem você permite entrar lá. Começando lá no portão. A maioria tem portão nos seus pátios. Não tem? Já começa lá no pátio. Se é um vendedor... Não, hoje não. Essa vez não. Essa semana não. Você já corta na hora, não é? Mas se é um vendedor insistente, ele vai lá de novo. Como um vendedor de laranja. Vizinho, laranja, vizinha, laranja. Hoje não. Amanhã, 2 dias depois, passa lá. Vizinho, vizinha, laranja. Hoje não. E ele vem de novo. Até que um dia você diz: ei, nós não comemos laranja, nós não gostamos de laranja, nós detestamos laranja. Esse vendedor nunca mais aparece ali. E vai falar para os outros: não vai lá porque eles não gostam de laranja. É assim com o diabo. Ei, diabo, chega. Basta. Na minha casa, chega de falar disso. Vai-te embora daqui. E o diabo vai obedecer você. O diabo vai obedecer. Amém? Mas você precisa se posicionar. Você precisa dizer: basta. Senhor, eu reconheço que eu preciso de restauração. Me restaura, me cura. Sabia que através da tua vida, jovem, teus pais podem ser alcançados? É. Sabia que através da tua vida teus filhos são alcançados? Teus familiares são alcançados? Através da tua vida. Através da tua oração, da tua intercessão. Você é sacerdócio real. Deus restaurou a autoridade que o diabo tomou. Sabia? Quando Jesus foi tentado pelo diabo lá em Lucas 4, que ele foi levado ao deserto para jejuar, se preparar para o ministério, o diabo tentando Jesus depois de 40 dias sem comer, sem beber, o diabo aparece para ele e tenta ele. Ah, tá com fome? Tu não é o filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. E aí Jesus responde na palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo ali tentando Jesus, olha, levou ele no pináculo do templo, a parte mais alta, e olhou para a cidade toda, os povos todos, olha, tá vendo isso aí? Se prostrado tu me adorar, eu te dou a autoridade, porque me foi dada. Adão perdeu a autoridade quando desobedeceu e entregou para a serpente. Jesus, em Lucas 10:19, quando ele vem, ele traz uma revelação aos discípulos. Eis que vos dou autoridade. Ele pegou de volta e nos deu a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno. Lucas 10:19, lê lá, anote aí e lê em casa depois. Jesus restituiu a autoridade.
Exerça a autoridade que Jesus conquistou para você. Manda embora esses sentimentos do inferno. Manda embora esses medos. Manda embora esses pensamentos. Tinha um casal que vivia brigando, eram missionários. Estavam lá no campo missionário fazendo a obra de Deus. E a mulher dele sempre entrava em crise e a primeira palavra que ela dizia: vamos separar, vai embora. E às vezes do nada, coisa tola, começavam as discussões. E ali já estava passando 1 hora a mulher falando, brigando, falando, ele calado, ouvindo. Porque já tinha cansado de retrucar ela também, né? De repente, ele pega e dá um grito: chega! Diabo, escuta uma coisa. Abre a porta. Vai embora daqui, demônio de divórcio, e nunca mais volte aqui. E pá! Fechou a porta. Já era umas 2 da manhã. Os vizinhos acenderam as luzes para ver o que está acontecendo. A mulher regalou o olho, parou de brigar na hora. Nunca mais brigaram. E nunca mais se falou em divórcio ou separação. Qual é o diabo que tem estado lá na tua casa? Qual o demônio que tem estado lá? Abre a porta e manda ele embora. Manda embora. Exerça a autoridade que o Senhor tem te dado através da cruz do Calvário. É vício. O vício te atormenta. Abra a porta e manda embora o vício. Manda embora da tua vida, da tua casa. Não aceita. Te posiciona. Você é sacerdócio real, nação santa. Povo adquirido, comprado com tanto amor e sacrifício pelo Senhor Jesus. Amém? Para de andar encurvado, entristecido como um derrotado. Te posiciona com Deus. Deus tem vitória para você. Amém? O Senhor tem vitória para você.